Então, trazer aí a primeira grande notícia, e bota grande nisso, tá? Que é falar um pouco sobre o cetáceo que desperta a quinta série em todos nós, tá? Que é o Perucetus colossus, né? A baleia do Peru colossal, né? Então, não tem como ler o nome sério dessa baleia, né? Que foi aí um frisson quando ela saiu, né? E a ideia do Perucetus é que é a baleia mais pesada de todos os tempos, né? Talvez aí o ser vivo mais pesado de todos os tempos, o animal mais pesado que já viveu. Será que é mesmo? Então a gente vai falar aí um pouquinho, primeiro, com essa arte maravilhosa do Joshua, né? Tá? Então, o que foi o Perucetus, né? Então, a baleia do Peru colossal, ela foi, então, um cetáceo aí da família dos basilosaurídeos. Para quem assistiu Caminhando com as Feras, né? Walking with Beasts, que é a continuação do Walking with Dinosaurs, tem um episódio que, se eu não me engano, se concentra em um basilossauros, né? Então, eles eram um grupo de cetáceos, né, de baleias primitivas, que tinham um corpo bastante alongado, pareciam bastante um corpo bem serpentiforme, assim, né? Pareciam muito uma serpente de tão comprido que eles eram, né? E o principal dessa família é o Basilossauros, e o Perucetus, ele é um basilossaurídeo também, né? Ele faz parte dessa família. Ele foi descoberto, então, na formação Paracas, no Peru, tá? E os fósseis dele datam ali mais ou menos entre 39 e 37 milhões de anos atrás, ali da época do Eoceno, tá? E a grande questão com relação a esse cetáceo é justamente que talvez ele, pelas estimativas que os pesquisadores fizeram a partir desse fóssil, é que talvez ele seja o cetáceo, o animal mais pesado que já viveu, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens, né, do artigo. Então, aqui onde ele foi descoberto, né, a formação Paracas fica ali bem na costa do Peru, né? E aqui a gente tem uma fotinho uma foto do Aldo, que é um dos pesquisadores que estava envolvido na extração desse fóssil. Então, essa aí é uma foto dele extraindo o fóssil, né, carregando esse material. Então, é um material bem pesado, bem maciço, né, enorme em tamanho. E aqui a gente tem uma imagem dos fósseis que foram encontrados do Perucetus, tá? E a gente não tem muito material dele, tá? Então a gente praticamente só tem esse material que está em vermelho aí na imagem, né? Então a gente tem algumas vértebras, tá? A gente tem algumas costelas e a gente tem também um osso, que é um osso que fica ali atrás do corpo, que é um osso daquela perninha vestigial dos cetáceos, né? Das patinhas traseiras. Que esses cetáceos mais primitivos tinham. Eu não sei se alguma baleia tem algum cetáceo tem esse órgão vestigial ainda, Davi? Não sei se sabe me dizer. Tem, se eu não me engano, algumas baleias têm. Não vou lembrar agora qual é a espécie, mas tem um vestígiozinho de nada, assim. Ah, sim. E, enfim, essa baleia também tinha esse órgão vestigial, né, essa perninha vestigial. E uma coisa que chama atenção, primeira coisa, né, nesse corpo super volumoso, a gente tem essa cabecinha minúscula, né? Vocês vão ver a reconstrução com essa cabecinha pequenininha. Essa reconstrução ela é baseada nas cabeças de outros basilossaurídeos, tá? A gente não tem o crânio desse bicho, tá? Não foi encontrado o crânio desse animal. Então a reconstrução do crânio dele é feita aí a partir dos fósseis de outros basilossaurídeos. Daí ele ficaria com essa cabecinha mesmo, tá? E a gente tem até, inclusive, uma comparação de tamanho entre esse animal e um ser humano, né? E aqui uma coisa interessante, né? Falando um pouco sobre o tamanho. Quais são as estimativas de tamanho e peso do Perucetus, né? Então, o Perucetus colossus, né? Aqui a gente tem uma comparação entre o Perucetus colossus, a Balenoptera musculus, que é o nome científico da baleia azul, e também ele é uma comparação com a Cintiacetus, né? Acho que é assim que se pronuncia, que é outro basilosaurídeo ali mais ou menos da mesma época, tá? Aqui a gente tem, então, o tamanho que foi proposto para o Perucetus, né? Baseado nos fósseis deles, baseado em comparações com outros basilosaurídeos, a gente teria um animal aí que mediria entre 17 e 20 metros de comprimento. Tá? Não é tão grande quanto uma baleia azul em questão de comprimento. Uma baleia azul facilmente chega aí aos 30 metros, né? Há relatos de que talvez tenha baleias azuis de até 33 metros de comprimento, né? Então, assim, em questão de comprimento, não é
tão, né, não é algo tão absurdo assim, né, não é tão grandioso assim. Mas o que chama atenção no Paquicetus, né, desculpe, no Perucetus, perdão, chama atenção no Perucetus, troquei o cetáceo aqui, tá? O que chama atenção no Perucetus é justamente o peso dele, tá? Então eles fizeram uma estimativa de peso que é de 85 a 340 toneladas, tá? Eu sei, é uma margem de erro muito grande, né? De 85 para 340, né? Uma margem de erro enorme. De Quase que o qualquer dobro, forma, né? mas de qualquer forma, mesmo que fosse só metade de 340, né? Ainda assim já seria algo, sabe? Já seria algo de uma besta, né? Um monstro mitológico, um Leviatã dos mares, né? É algo surpreendente, né? A baleia azul, ela pesa em média por volta de 150 toneladas. Existem indivíduos registrados com mais peso, ali 170 até 190 toneladas, mas em média elas ficam ali por volta de 150, né? Então o Perucetus, se ele tivesse esse peso máximo, ele seria o quê? Seria mais que o dobro do peso de uma baleia azul, né? E por que esse peso todo, né? Uma característica que foi identificada nesse cetáceo é algo que a gente chama de eu preciso ler esse nome, que é uma palavra muito complicada. Paquiosteosclerose, tá? Que é uma condição que a gente encontra aí. E não me peço para repetir. É uma condição aí que a gente encontra nos ossos de alguns seres vivos, que seria justamente o osso ele se tornar mais massivo, né? Ele se torna maior, se torna mais denso, tá? E esses ossos mais densos, eles geralmente aparecem em animais aquáticos, né? Justamente para permitir que esses animais fiquem debaixo d'água, fiquem no fundo, né? Então não faça, porque quem aí já mergulhou em piscina, já mergulhou no mar, sabe, né? Que se o teu pulmão tá cheio de ar, você vai flutuar, né? Você tem muita dificuldade para ficar ali debaixo d'água, né? Então esses animais têm esses ossos mais densos justamente para afundar melhor, tá? Só que no caso do Perucetus, esse aumento de densidade óssea era, sabe, anormal. Vocês conseguem ver aí na imagem, tá? Vocês têm ali a vértebra, tá, do Perucetus. Ele tem uma vértebra bem robusta, né? Você tem ali comparação com a vértebra da baleia azul. Então, é uma vértebra extremamente robusta. Então, assim, é um negócio anormal, né? É uma característica muito interessante que esse Perucetus desenvolveu aí ao longo da sua evolução, né? E aqui a gente tem essa reconstrução que ficou mais famosa do Perucetus, né? Que vocês viram nesse dia, essa reconstrução dele em vida, né? Algumas coisas que a gente tem que levar em conta, né? Primeiro, como eu falei, né? Inclusive é algo aqui que o Daniel levantou, né? Que ele falou assim: imagine se o Perucetus foi reconstruído erroneamente igual o do Cleósteus, que era grandão e agora parece um barrilzinho. É possível, tá? Porque, como eu falei ali, tudo que a gente tem do Perucetus hoje em dia são justamente algumas vértebras, algumas costelas e esse ossinho da pata traseira, né? Da pata vestigial traseira. Então, pode muito bem ser que o Perucetus era algo completamente diferente do que a gente reconstruiu, tá? Essas reconstruções que nós estamos tendo do Perucetus, elas são reconstruções baseadas em outros basilosaurídeos, né? E os basilosaurídeos são cetáceos muito bizarros, né? Eles têm esse corpo bem alongado, essa cabeça bem comprida, né? Então, como eu falei ali, né? Já cabeça a gente não tem, então a cabeça pode ser completamente diferente, tá? Mas o que o corpo do Perucetus nos mostra, né? Uma coisa que o corpo do Perucetus nos mostra é que esse animal ele preferiria viver, né, nas regiões costeiras, né? Não viveria em águas tão profundas, ele provavelmente viveria mais próximo da costa, em águas mais rasas. Pelas análises ali, flexibilidade das vértebras, flexibilidade da coluna, é muito provável que o Perucetus, na verdade, ele não fosse um bom nadador, sabe? Ele não era um nadador veloz, sabe? Ele não tinha tanta flexibilidade na coluna dele para fazer certos movimentos. Então, ele deveria ser um animal bem lento, né? Mas com o tamanho que ele tem, né? Ele ser rápido enfim, não era algo tão necessário, né? Para fugir de predadores.
Inclusive, acho que foi o MGP aqui. O MGP falou o seguinte: esse bicho era herbívoro? Não sabemos, tá? O que acontece? Como eu falei, a gente não tem o crânio desse animal, tá? Em muitos aspectos, o Perocetus ele se parecia muito com um peixe-boi, né? Com manati, né? Com esses sirênios que a gente chama, né? Na forma como o corpo dele é construído, até na flexibilidade da coluna dele. E isso fez com que algumas pessoas levantassem a hipótese de que talvez ele fosse um cetáceo pastador mesmo, né? Ele fosse um cetáceo herbívoro, né? Que vivesse ali na costa se alimentando de vegetais. Qual que é o problema com essa interpretação? A gente não tem o crânio, então a gente não tem como saber. E todos os outros basilossaurídeos que a gente tem, os crânios de todos os outros basilossaurídeos que a gente tem, indicam que eles eram animais herbívoros. Quer dizer, herbívoros não, desculpa, que eram animais carnívoros, tá? A gente não tem registro de nenhum basilossaurídeo herbívoro. Então, a ideia principal até o momento, até que se achem novos fósseis de perocetos, é de que ele era carnívoro, assim como outros basilossaurídeos. Tá? Ele deveria talvez viver ali na costa, se alimentando de moluscos, se alimentando de crustáceos. Há, inclusive, a hipótese de que ele talvez fosse uma espécie de carniceiro marinho, né, se alimentando aí de cadáveres de outros animais marinhos, né? Então tem todas essas hipóteses, né? Eu, pessoalmente, assim, não descarto a ideia de que ele fosse herbívoro também. Só que aquela questão, sem fósseis, né, para comprovar como que era o crânio, quais os tipos de dentes que ele tem, eram dentes adaptados à herbivoria, então, né, não tem como a gente saber, não dá para a gente afirmar. Então a gente vai jogar no seguro e vamos dizer que ele seria carnívoro como os outros basilossauridos. Sacou? Então, tem alguns animais hoje em dia que são carnívoros e que têm um hábito de se alimentar no leito, né? Tem a própria baleia cinzenta, que faz isso, mas é um animal filtrador, então não teria essa diferenciação. Mas a morsa também é um animal que se alimenta de moluscos, que ficam no substrato, né? Então, tem a possibilidade, sim, de ser um animal carnívoro e manter esse estilo de vida de fundo, né? Em vez de nadar mais acima na coluna d'água. Como o Marcos falou ali, o que me irrita é o sítio não ter preservado dentes ou parte dos crânios dessa espécie. Infelizmente não se preservou. Vamos torcer que novos fósseis desse animal sejam descobertos aí nos próximos anos, né, para a gente ter uma ideia melhor. Inclusive, por a gente só ter esses fragmentos, a gente não ter muito material fóssil desse bicho, a gente não tem nem como dizer que ele é de fato mais pesado que a baleia azul. Tá? Então, essa notícia sensacionalista que a gente viu na mídia nas últimas semanas, né, falando que o animal mais pesado que já viveu, o animal mais pesado que a baleia azul, a gente não tem como saber, como a gente viu ali, né? 80, acho que é 83, ali, ó, 85 a 340 toneladas. Então, tipo, é um espaço muito grande, tá? De possibilidades ali. Então, ele pode nem ser. Então, não tem como a gente afirmar, bater o martelo e dizer que, com certeza, né, o Perocetus ele era mais pesado que a baleia azul. De acordo com as estimativas, ele poderia ser. Né? Mas até que a gente encontre mais material fóssil desse bicho, mais completo, etc., não tem como a gente afirmar nada. Né? Por enquanto, a baleia azul continua sendo o maior animal de todos os tempos. Tá? Não é nem o que está vivo hoje em dia. Né? A partir do registro fóssil, a baleia azul ela é o animal o maior animal de todos os tempos, que já viveu aí no planeta Terra, mais pesado, etc. Né? Então, imagina que privilégio aí compartilhar o mundo com um bicho desse, sabe? Tá, pergunta do Daniel. O nome dele não deveria ser traduzido como baleia colossal do Peru? Ou é dessa forma zoada mesmo? Olha, eu acho que... Eu não sei. Eu pessoalmente, quero viver com a ideia de que é a baleia do Peru colossal, sabe? Para mim é muito mais legal esse nome, né? Eu acho que as duas traduções são válidas, na real. Que elas querem dizer a mesma coisa, mas eu prefiro a primeira opção. É mais engraçado. Né? Então, pelo humor, eu vou ficar com essa. Já pensou uma baleia herbívora? Até porque hoje em dia a gente não tem nenhum cetáceo herbívoro também, né? Todos eles são carnívoros, né? Ou filtradores, ou predadores mesmo, né?
né, como a orca, etc. Então, a gente não tem nenhum cetáceo herbívoro hoje em dia. Poderia ser algo que aconteceu unicamente nessa linhagem? Claro, né? Vamos ver aí, por exemplo, os terópodes, né? Que a gente tinha várias linhagens de terópodes herbívoros também. Vai saber que um deu, né? Deu uma virada de curva aí na evolução. Não tem como saber. Uma coisa que você falou, né, dos nomes esquisitos que você não quis repetir, eles são importantes aqui porque foi o que permitiu a gente especular um pouco a respeito da ecologia desse animal com tantas poucas partes, né, do osso que foram encontradas. Você citou o nome completo, né, que seria paquio-osteosclerose, mas isso é uma junção de dois fenômenos, por assim dizer, né, que é a paquiostose, que é o osso ficando mais largo, mais espesso, né? Paque, vocês lembram de paquiderme, por exemplo, né? Que seria pele espessa. Então, paquiostose... aí, lagarto com a cabeça grossa. Exato. Então, paquiostose seria o osso mais largo. E osteosclerose vocês devem conhecer, né? Porque, inclusive, acontecem algumas doenças. É o osso aumentar de densidade. Então, ele fica mais denso, né? Mais pesado por mantido o mesmo volume. E esse animal tinha os dois. O osso era mais espesso e mais denso. Então, a parte do osso dele era muito mais pesado do que a dos cetáceos modernos, que, por sinal, vão na direção contrária. Justamente porque são animais que não querem afundar com facilidade, né? Se você afundar no meio do oceano, você está falando de afundar a milhares de metros de profundidade. Então, a parte da flutabilidade dele se dá pela questão do ar nos pulmões, a camada de gordura, e os ossos deles são menos densos do que de animais terrestres. É uma forma de eles manterem uma flutuabilidade mais neutra, né? Para que eles não tenham essa dificuldade e não precisem ficar nadando para cima o tempo todo. E esse animal justamente tem essa direção contrária, né? Ele tem os ossos mais densos e mais espessos do que animais terrestres, na mesma direção que animais como os sirênios e os hipopótamos, que são animais que vivem próximo ao fundo, né? Para um animal desse viver em oceano aberto, imagine, ele estaria tendendo a afundar e tendo que lutar contra isso o tempo todo. Seria um gasto energético absurdo. Então, essa característica permite a gente inferir que era um animal que vivia em águas rasas, próximas às costas, né? E pastava, entre aspas, digamos assim, fosse vegetação ou fosse animais bentônicos, em águas rasas. Até o Daniel citou aí uma dieta de molusquinhos, pepino do mar, estrela do mar e outros animais de corpo mole. É até engraçado, né? Esses bichos gigantescos, né? As próprias baleias, né? Você vai ver, pô, a baleia azul, bicho gigantesco, 30 metros de comprimento, não sei quantas centenas de toneladas. Você vai ver que come um bichinho, um criozinho, um negócio assim, sabe? É muito, muito curioso, assim, mas é até um pouco decepcionante. Mas, pô, muito legal. Eu não descarto completamente, talvez, que esse animal fosse herbívoro de fato, mas é aquela questão, sem fósseis, não tem como a gente saber direito. MGP, uma pergunta: ancestrais das baleias eram herbívoros? Eram? Era. Eu não saberia dizer. Então, eles fizeram essa variação. A gente deve lembrar que as baleias elas fazem parte do grupo dos artiodáctilas, né? Então, são os ungulados, animais de cascos. O mesmo que faz parte os cavalos, os rinocerontes, né? Que são animais de, digamos assim, números ímpares de cascos. E os animais como bovídeos, camelos e girafas, que são os animais de números pares de cascos. E elas fazem parte desse grupo. As baleias, acho que, se eu não me engano, não, com certeza, o grupo mais próximo das baleias hoje que nós temos são os hipopótamos, né? Se você for olhar todos esses animais, de uma forma geral, eles são herbívoros. Tem algumas modificações, né? Por exemplo, alguns suídeos foram para uma dieta mais onívora, os próprios cetáceos ficaram carnívoros ao longo da evolução, mas provavelmente o ancestral artiodáctila devia ser, sim, herbívoro. Porque, por parcimônia, né? Se você for olhar durante o restante de todo o grupo, e ainda mais considerando tanto os ungulados de cascos fendidos e os de cascos ímpares, a gente vai ver que o ancestral em comum deles era, sim, herbívoro. Pergunta do Luiz Henrique: as baleias se originarem dos mesoniquídeos? Sabe alguma coisa sobre isso, Davi?
Eu não sei dizer. Não, 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 não. Não, 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 não. Mesonicídeos eram, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Uhum. Enquanto isso, né, Daniel, cara, já imagina se eles eram caçadores de emboscada, igual aquelas tartarugas mordedoras que ficam ali no cantinho, mas dá uma mordida muito forte. Então, eu acho, eu não sei dizer se seria possível, porque como a gente tá falando aqui, pode ser um bicho gigantesco, né? Então, vai ficar à espreita de que criaturas, tá ligado? Eu não sei se seria muito como a tartaruga, mas, né, vai saber. Isso reforça que a minha convicção que esses bichos eram herbívoros. Não tem como a gente saber, né? Aquela questão. Aquela questão na paleontologia, né? A gente sempre precisa de mais fósseis, a gente sempre precisa de mais dados. Sem dados, quanto mais dados, melhor para a gente reconstruir, né? Os estilos de vida, os comportamentos, a aparência desses seres vivos, né? Só uma correção, o grupo maior que junta todos os animais de cascos é Ungulata, viu? Eu troquei. Os artiodáctilas são o de cascos em números pares e os de números ímpares, né, que seriam os cavalos e rinocerontes, Perissodactyla. Só consertando. Ah, legal. Gabriel Brito falou aqui, o tubarão-baleia também come pouquinho, certo? Mas se tu parar para ele come pequenas criaturas, né? Mas é uma dieta constante, o tempo todo eles estão comendo, né? Então, talvez fosse o caso também do Perucetus, né? Não vejo por que Isso não. vai ser interessante no próximo artigo que a gente vai falar, né, sobre o animal filtrador. Eu vou tecer um comentário sobre isso.